quadro Um Lugar no Vale de hoje, Alício de Assunção conversa com a titular da Secultur, Arilene Dalmoro. No quadro Um Lugar no Vale dessa semana, nós vamos conversar com a Arilene Dalmoro, ela que é secretária da Cultura e Turismo aqui de Lajeado. Secretária Arilene, um prazer recebê-la aqui na TV Informativo. Prazer é todo meu. Pois é, vamos falar hoje então sobre turismo. Como é que a senhora analisa o turismo? Começamos aqui por Lajeado, primeiramente. O nosso turismo ainda ele anda a passos lentos, né? Nós temos que ser realistas, porque nós estamos em 2014, a Copa está aí, e muito pouco tem se feito em relação ao turismo. É claro que o turismo não é algo que de um ano para o outro a gente consiga, ele é algo que vem se construindo, tem que se construir aos poucos. A administração, o poder público, ele nunca deixou de investir em turismo. Pode ser pouco, claro, com certeza não é o ideal, mas sempre o possível. Mas o que eu vejo no nosso turismo aqui, principalmente da região, é a falta de empreendedores que acreditem no nosso potencial. Até para não ficar dependendo somente do poder público. Exatamente, porque o poder público, ele fica 4 anos, ele sai, mas o empreendedor, se ele tem uma atividade turística, a atividade dele continua, ele permanece. Então, eu vejo que a participação do poder público, ela sempre existiu. O que eu na minha concepção, essa é uma opinião minha, que o empreendedor, ele está ainda um pouco acanhado no sentido de aplicar, né, no investimento dele, enfim, na função que ele tiver, se for pousada, restaurante, se for rotas, enfim, a própria agroindústria, as famílias que têm aquela coisa assim, porque nós queremos reativar o nosso Tour Lajeado, e já conversei com 2 pessoas, então, do nosso interior ainda de Lajeado, que, né, do pouco que restou, que trabalham, então, que tem essa agroindústria, de fazer um melhoramento, de colocar um balcão de vendas, para que a gente pudesse aumentar esse nosso Tour Lajeado, fazer uma rota um pouquinho maior. Mas a gente vê, assim, às vezes, Alice, até uma certa desconfiança ou até uma falta de credibilidade, não na administração, mas neles próprios, assim, de acreditar de que isso pode trazer retorno, de que isso é bom. É claro que tudo começa muito lento, muito devagar, e talvez esse é o problema, as pessoas querem tudo, o imediato. Né? E isso em turismo a gente sabe que não acontece. E falando em Tour Lajeado, o que se pretende dentro do Tour Lajeado se reativar, digamos assim, para que ele funcione como já funcionou há um bom tempo? Nós queremos reativar o Tour Lajeado pelo seguinte, nós temos que começar com alguma coisa também. É um tour pequeno, mas ele é bem interessante, ele inicia então na Casa de Cultura, faz todo o roteiro, Jardim Botânico, Belvedere, Parque Histórico. Ele termina no Parque Histórico com opção de café colonial, com um lanche ou sem, enfim. E ele sempre foi muito procurado pelas escolas, tanto do município de Lajeado como de municípios arredores, que Lajeado é o município mãe, então todos vêm para conhecer a história, porque os que se desmembraram, né, os nossos... E é o polo da região. E é o polo da região. Assim, muito clube de mães, grupos de terceira idade que procuram, pessoas que vêm de outros estados, eles vêm e procuram isso porque eles querem conhecer. Não importa se o tour é pequeno, a gente quer reativar ele para a gente ter o começo de alguma coisa. E para que isso aconteça, nós também estamos com uma conversação já com a Tour Vales, com o presidente Vanildo, de que nós temos o CAT, que é o Centro de Atenção ao Turista no Shopping, e esse centro de atenção, ele é administrado hoje pela Tour Vales, sendo que em todos os municípios onde existe esse CAT, ele é administrado pelo município. Então, nós queremos ajudar, porque a gente vê que da maneira que está, ele não está fazendo o papel que deveria. Então, a Tour Vales vai continuar mantendo os 4 estagiários, e nós, enquanto Prefeitura de Lajeado, nós vamos estar supervisionando
a questão de material, ter sempre material disponível e também ir à procura de pessoas com perfil para estar ali atendendo, porque nós temos que trabalhar no turismo receptivo. O que é o turismo receptivo? Aquele turista que chega, que passa milhares de pessoas pelo shopping, né, semanalmente, que quando ele passe aí, ele pode ser abordado quando não para entregar algum folder das nossas rotas, do nosso material, convidar para conhecer o nosso café, para fazer o nosso tour. Então, a gente também precisa de pessoas qualificadas para estarem ali. Então, a gente vai partir disso para tentar trazer as pessoas que fazem as rotas dia e outras rotas e que de noite elas permaneçam aqui no nosso shopping. Nós temos uma gastronomia muito boa aqui em Lajeado, muito diversificada. Nós temos a rede hoteleira aqui, né? É toda ela praticamente aqui. Então, num primeiro momento, nós vamos fazer esse turismo receptivo para depois a gente ir se adequando e ver aonde a gente vai estar, qual é a direção, qual é o outro norte que a gente vai dar. Ok. Secretária Alilene Dalmoro, de Cultura e Turismo de Lajeado, obrigado pela sua participação. E na próxima segunda-feira nós vamos continuar nossa conversa aqui na TV Informativo. Obrigada a você.